Olá, professor Alexandre Evangelista. E a pergunta dessa vez, atendendo a pedidos aí, treino de força para criança, pode ou não pode? E qual que é o grande problema que a gente enfrenta? Não é raro eu ver alguns depoimentos aí na mídia, principalmente de médicos, não é? Falando que treino de força é lesivo, é nocivo e atrapalha o crescimento da criança. Inclusive até profissionais da educação física, da nossa área, eles falam muito que treino de força, às vezes, para a criança não pode, que treino de força para a criança é lesivo, que atrapalha o crescimento. Isso, na verdade, é uma grande balela e não é baseado em evidência, é só uma grande besteira, baseado no achismo e no sentimento, que não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com a ciência. Na verdade, uma criança ela pode realizar treino de força a partir dos 6 anos de idade. O que a gente precisa detalhar aqui é qual o tipo de treino de força que ela pode fazer, qual o direcionamento que você vai dar de treino de força para essa criança. Então, o que se recomenda a priori? Evite trabalhar, por exemplo, com cargas muito altas com crianças, evite trabalhar com pesos acima da linha da cabeça. Isso pode atrapalhar, não atrapalhar o crescimento, mas pode gerar lesão das placas epifisárias, que ainda estão se formando na criança. Fora isso, o treino de força é saudável. Muitos estudos mostram até que o treino de força, quando bem aplicado, ele melhora a capacidade coordenativa da criança e melhora até desempenho em atividades esportivas. Então, índice de lesão em treino de força também em criança é muito baixo. Então veja, o que os estudos mostram? Que eu já vou mostrar para vocês aqui, que o treino de força para a criança, ele gera benefícios e não malefícios. O que a gente tem que tomar cuidado, é claro, é com a orientação. A maior parte das lesões de crianças que treinam força, elas ocorrem quando não há orientação específica, não há um profissional supervisando esse treino do início ao fim. Então vamos começar com alguns estudos bem bacanas. Eu trouxe um estudo aí de 99, do jornal Pediatrics, que é um jornal da pediatria, é um jornal da Academia Americana de Pediatria, e ele fala, os efeitos do treinamento resistido, diferentes protocolos de musculação na força muscular de crianças. E olha que interessante, o que eles fizeram? Eles trabalharam aí com 32 meninos e 11 meninas, com idade, olha que interessante, idade média aí de 8 anos, de 7 para 8 anos. E eles dividiram essas crianças em 3 grupos. O grupo controle, que não fez nada, o grupo de alta carga, que eles faziam lá uma série de 6 a 8 repetições até a falha, e um grupo de carga moderada, que eles realizavam uma série de 13 a 15 repetições até a falha. Então vocês perceberam? Olha só o protocolo que eles usaram. Eles trabalharam com baixo volume. Eles trabalharam basicamente com uma série de 6 a 8 repetições até a falha, ou uma série de 13 a 15 repetições até a falha. Ou seja, baixo volume. Quanto tempo durou o estudo? 8 semanas. Quantas vezes por semana eles treinavam? 2 vezes por semana em dias não consecutivos. E olha que interessante, dá uma olhada na idade, o grupo controle, o grupo de baixo número de repetições e o grupo de alto número de repetições. Basicamente, idade entre 7 e 8 anos aí. E os resultados depois de 8 semanas, quais foram? Os resultados, eles foram bastante significativos em relação à força. E esses foram os exercícios utilizados. Então eles usaram cadeira extensora, leg press, cadeira flexora, abdução de quadril, eles usaram pullover, eles usaram a remada, o supino na máquina e o puxador frente, o pulei frente. Pra vocês terem uma ideia de como é difícil achar sobre esse assunto, eu tive dificuldade até para achar a imagem na internet de crianças realizando força. Mas veja, todos esses exercícios foram realizados aí durante 8 semanas, 2 vezes na semana, uma série só. Eles dividiram com 2 protocolos, Um alto número de repetições e um baixo número de repetições. Baixo número de repetições, carga mais alta, era até a falha, eles faziam a carga individualizada, e um baixa carga com alto número de repetições. E os resultados? Olha que interessante. Ganhos de força aqui. Chest press, peito, grupo controle. Grupo de baixo número de repetições e grupo de alto número de repetições. Houve diferença significativa no endurance muscular, na resistência de força. Isso tanto para o chest press quanto para a extensão. No grupo controle não houve melhora, no grupo de baixo número de repetições houve melhora de resistência de força e no grupo de alto número de repetições houve melhora em comparação, inclusive aí, para os outros grupos.
Então parece, quando você trabalha com uma série de 13 a 15 repetições para criança com cargas moderadas, é interessante você ter ganhos de força. E olha que legal, as conclusões do estudo. Esses achados suportam o conceito, dão suporte ao conceito de que a força muscular e a resistência muscular pode ser sim aumentada e melhorada durante a infância. Então, olha que bacana. É legal? É legal. Gerou algum dano? Não, não houve nenhum relato de lesão. Interessante? Bastante interessante. De fato, o nosso grupo publicou um trabalho em 2015, onde nós comparamos a educação física escolar com exercícios calistênicos. Quais foram os exercícios calistênicos feitos? Já vou mostrar no próximo slide. Mas qual foi a conclusão? De que os exercícios calistênicos, ou seja, os exercícios usando o próprio peso corporal, eles são extremamente vantajosos e oferecem mais benefícios funcionais do que a aula de educação física escolar tradicional. E quais foram os exercícios calistênicos que nós fizemos aí no estudo que a gente publicou do nosso grupo? Foram esses daqui, ó. O push-up, o avanço ou agachamento, o push-up com as mãos fechadas, a barra adaptada e o curl-up, o abdominal. Então, esses exercícios utilizados também 2 vezes por semana, durante 12 semanas, eles tiveram um benefício extremamente interessante quando comparado com a educação física escolar. Inclusive, esses exercícios usando o próprio peso corporal, que não deixa de se tratar de exercício resistido. Eles ofereceram aí mais benefícios do que a aula tradicional da educação física escolar. Legal? Muito legal. E aí vem a pergunta, né? Qual que é a recomendação? Tem um livro muito bacana do Kramer e do Fleck, Treinamento de Força para Jovens Atletas, que eles falam que a partir dos 5 anos a criança já pode se engajar num programa de exercício com resistência, um programa de exercício com sobrecarga. Então, dos 5 aos 7 anos, exercícios básicos, pouco ou nenhum peso, você vai ensinar basicamente técnicas de exercício, e lógico, baixo volume e intensidade. Uma série, às vezes, de 8 repetições, 10 repetições, já é suficiente para que a criança consiga evoluir. E o trabalho sempre em duplas, para manter a criança motivada. Outro estudo bacana, de 8 a 10 anos, a partir de 8 a 10 anos, aumento do número de exercícios, aumento de volume e intensidade e técnicas de exercícios mais complexos. E aí, mais uma vez, divisão em faixa etária, 11 a 13 anos, exercícios mais avançados, técnicas básicas, todas elas ensinadas, e aumento progressivo de intensidade e volume. Então, a partir daqui dos 11 a 13 anos, a criança ela já pode ser apresentada a alguns aparelhos, aí, alguns exercícios da sala de musculação mesmo. E dos 14 aos 15 anos, aí você já pode começar a trabalhar de forma bem específica com a criança. Nesse caso, o que a literatura fala? O grande problema é mais a logística, não a prática do exercício resistido em si. Por que logística? Porque muitas vezes os aparelhos não são adaptados para as crianças. Então você adapta borrachas, terabands, puxadores, você adapta exercício com o próprio peso corporal e você adapta algumas barras e pesos livres. E não há efeito colateral, muito pelo contrário, só benefício. Dá uma olhadinha aí em alguns exemplos de exercícios que eu trouxe para vocês, para a criança. Está aqui, ó. Então, agachamento usando peso corporal, agachamento com parceiro, treinamento resistido manual também interessante na elevação lateral, dá uma olhada em extensão dorsal, exercício fazendo push-up, como nós já fizemos no nosso estudo, exercício com resistência corporal aqui do bíceps, oferecendo resistência pela própria criança. Outros exercícios, por exemplo, o agachamento com supervisão de adultos, então veja aqui o exercício que interessante, o supino com barra, o peso livre, a mesa flexora. Então esses exercícios, eles são bacanas e podem ser adaptados e eles são perfeitamente seguros. Espero que tenha ficado claro. Eu quero agradecer mais uma vez aí, deixar os meus contatos, vai lá na minha fanpage no Face, dá uma curtidinha, assiste esse vídeo lá, tem o meu canal do YouTube também, vai lá, se cadastra, porque normalmente eu coloco o vídeo nos dois, ok? Quero também fazer um convite a você, vai lá, www.hipertrofiatotal.com.br, deixa seu e-mail, confirma, que eu quero te dar um presente, um e-book e alguns vídeos com dicas bem bacanas sobre hipertrofia. Clica no link que você vai ver por aqui e faz o cadastro, ok? Então tem esse link por aqui em algum lugar, em cima e embaixo, hipertrofiatotal.com.br, ao clicar no link, deixa o e-mail, confirma, que eu vou te dar um e-book e alguns vídeos bem bacanas sobre dicas de hipertrofia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.